Jornal da Tarde. A partir de agora, a informação no seu rádio. Jornal da Tarde. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Terça-feira, dia 12 de junho. Muita gente comemorando hoje, dia dos namorados, né? Então, parabéns aí a todos os namorados que possam curtir muito o seu dia hoje, o dia dos namorados, dia 12, né? O pessoal faz muita data, tem dia de namorado, dia do pai, dia da mãe, dia da tia, tem dia de todo mundo hoje, né? Dia do radialista, dia do locutor, tem dia de todo mundo. Dia da árvore, né? Que é o tema hoje que a gente vai procurar desenvolver sobre o meio ambiente, árvore, né? Hoje estamos recebendo aqui a Milena Lozano, junto com o nosso amigo Dr. Renato Acerra. Muito bom dia, Dr. Renato. Seja muito bem-vindo à nossa Rádio Vitrine. Mais um dia para o nosso Vitrine Agronegócio. Bom dia, Valério. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos internautas e um bom dia especial para Milena Lozano, que aceitou o nosso convite de estar aqui. E aproveitando a questão do dia que você está falando, nós temos esse mês como o mês Junho Verde. Isso. Né, referente ao meio ambiente. Perfeito. E a doutora Milena, engenheira ambiental, ela tem uma tese de doutorado e vai nos falar hoje sobre a influência de diferentes coberturas do solo na propagação do ruído ambiental. Que legal, hein? Então, bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora Milena. Seja muito bem-vinda à nossa Rádio Vitrine. É um prazer em recebê-la aqui, para a gente poder passar um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador aqui, porque nós estamos ao vivo também pelo Facebook, né? Um pouquinho das informações do que pode, o que não pode, o que ajuda e o que atrapalha. Não é verdade? Tem muita coisa que ajuda e muita coisa que atrapalha. Um bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Vitrine. Muito obrigada, queria agradecer o convite do Renato para estar aqui com vocês. No mês do meio ambiente, né? Nós estamos agora no dia 5, Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós estamos aí com uma programação extensa na cidade, que começou agora, né, na primeira semana, mas vai até o dia 30, em comemoração ao mês do meio ambiente, ao mês verde que a Secretaria está promovendo. Até no sábado eu tive a grata satisfação em receber aqui nos nossos estúdios o nosso querido vereador, o Sargento Aldo, e ele falou sobre o mês de junho, o Junho Verde, né, que está sendo desenvolvido aí também, um projeto legal de vocês, que só vem trazer benefícios, né. Então, deixa à vontade aqui, ó, já tem gente conectada conosco, a Paulina Vieira, o Martim Cordeiro, o Rodrigo Martins, o Eduardo Moretti, o Percy Cassimiro, o Eduardo está mandando um positivo, o Clodoaldo Cardoso. Percy, bom dia, Valério. Bom dia, Percy. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A Lucélia Teles também está conosco. Renatão, pode ficar à vontade aí na primeira pergunta para a nossa doutora. Em relação, né, a essa proposta, existe aí uma questão da poluição sonora. E pelo que nós conversamos, existe aí uma proposta de que pode ser feito um trabalho para redução disso. A senhora está aí para nos explicar o que é isso? Bom, os níveis de ruído, eles afetam em vários aspectos a saúde e a qualidade ambiental de um município, de uma zona industrial, do ambiente de uma forma geral. E nós temos, né, um nível de critério de avaliação para ambientes externos, a NBR 10151, no qual ela determina quais são os níveis de decibéis, né, o nível de pressão sonora permitido, para que não haja impacto para a população, para a saúde, né? Então, no caso, a minha pesquisa, ela fez uma avaliação da área central do município de Botucatu para verificar em quais níveis nós estamos aí de emissão de ruído pelo tráfego, né, urbano. Então, nós temos aí
um aumento do número de veículos, e isso se tornará cada vez maior, nós sabemos, né, disso. E nós fizemos uma avaliação e depois uma simulação de diferentes coberturas do solo. A minha pós-graduação ela é na ciência florestal, então na FCA, no Lajeado, junto ao professor Danilo Simões, ao professor Fêner, o professor João Cândido, lá da Unesp de Bauru, da FEB. E nós simulamos, Renato, diferentes coberturas do solo para verificar se nós tivéssemos uma maior densidade, né, um maior número de árvores, um maior número de áreas verdes, isso diminuiria ou não? Então, essa foi a hipótese que nós tivemos. Se nós aumentarmos o número de áreas verdes, se nós intensificarmos a nossa arborização urbana, como que seria esse tipo de redução? Muito se fala hoje, inclusive na Europa, em outros países, sobre a redução do ruído, com barreiras de concreto, barreiras acrílicas e etc. E a nossa proposta foi estudar um pouco da vegetação nativa, né? As pesquisas que existiam até então, existiam pesquisas apenas com árvores que a gente fala de exóticas, que são árvores americanas, né? De outros tipos de vegetação, e nós estudamos aqui um pouco da nossa terra, né? Da nossa vegetação, para verificar se de fato isso tinha uma influência. E nós observamos que sim, quando nós temos a presença de remanescentes nativos, nós temos sim uma redução do nível de ruído emitido. E isso é muito legal, né? A gente pegar e poder receber uma notícia dessa, porque muitas vezes a gente não faz ideia, né? Da onde que possa vir tudo isso e o que prejudica, o tanto que prejudica isso hoje. Quer dizer, hoje o pessoal que tem a árvore plantada na frente da casa ou qualquer coisa, tanto é que o meio ambiente já faz esse trabalho muito legal de proibir a poda ou cortar sem ter um prévio aviso. E isso entra tudo junto, né, doutora? Tudo nesse contexto dessa proibição, que além de tudo tem essa poluição sonora, que também as árvores, as coisas já ajudam muito, né? Reduz muito isso aí, né? Exato. O que a gente quis mostrar também com esse estudo é que muitas das vezes a gente pensa em uma única função da arborização, uma única função das áreas verdes. O que a gente pode observar é que ela tem múltiplas funções, né? Então não é só uma questão paisagística. Então tem o microclima que é afetado, tem a questão da diversidade, da fauna que se utiliza, né? Também dessas árvores, e agora uma questão da diminuição da poluição sonora. E fica muito, muito legal de explicar isso, né, Renato? Porque é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente não sabia, né? Muita gente não sabia que uma poluição sonora dessa daí hoje, com esse meio ambiente que tem muita gente devastando tudo, limpando tudo, isso é cada vez mais prejudicial, além de tudo, né? Dentro desse contexto. Ontem eu fui dar uma estudada para saber o que nós íamos conversar hoje, e aí a senhora já citou, que nem na Alemanha, por exemplo, né? Quando tem uma estrada que passa por dentro de uma cidade, eles fazem barreiras com acrílico para que o som desses veículos não se propague para dentro da cidade. E uma coisa que eu achei interessante, né? Porque a poluição sonora nos afeta silenciosamente. Apesar do barulho, nós, o ser humano, não sentimos, né? É silencioso o mal que nos faz. Aí a minha pergunta, doutor. Botucatu, né, que o estudo foi feito em Botucatu. Qual seria, então, um projeto para Botucatu? É o plantio de árvores nas ruas ou nos bosques? O que seria, propriamente, para Botucatu? No estudo, o que nós verificamos, né, apesar da gente falar, uma árvore só, ela vai ser capaz de ser uma barreira vegetativa eficaz, eficiente para a atenuação de ruído? Não. Eu gosto muito daquela frase, né, da Madre Teresa, né? O que eu faço é uma gota no oceano, mas se eu não fizer, o oceano vai ser menor. Então, sim, é importante a árvore da frente da minha casa, lógico, é importante a árvore da frente da minha casa, mas precisa ser uma união de esforços. Então, a simulação que nós fizemos foi com barreiras de pelo menos 2 metros de espessura, 2,90 foi a que a gente simulou. E que tenha não só a presença de um indivíduo arbóreo, mas que tenha o que a gente chama de subbosque.
vou dar um exemplo bem concreto do que nós estamos falando. Nós temos aí, por exemplo, o Ribeirão Lavapés, né, que circunda a cidade. É muito importante a presença dessa mata nativa circundando esse córrego agora, não só, né, pela descoberta dessa pesquisa, não só pela função hidrológica, não só pela preservação do córrego, mas aquela mata, ela faz como se existisse um cordão, né, uma barreira ali de ruído de ambos os lados. Então, nós temos massas vegetativas densas, né, de uma certa espessura, não só aos arredores, né, nos limites das cidades, mas também dentro desse planejamento urbano, se faz muito importante. Tem um dos estudos que a gente se baseou, eu agora não vou me recordar o nome do parque, mas nós temos um parque que fica exatamente na Avenida Paulista, uma área preservada, bem no centro de São Paulo. Isso mesmo. E existem vários estudos da USP, é uma professora, inclusive, de arquitetura, né, da USP, que ela fez um estudo o quanto que a simples presença daquela quadra é capaz de atenuar no centro de São Paulo essa pressão sonora sofrida pela população. Então, nós temos esses espaços conservados, preservados, é muito importante para que a gente não tenha os impactos na saúde da população. Olha aí que legal. E agora, ó, 9 horas e 56 minutos aqui em nossos estúdios. A gente tem muita gente conectada. Olha aqui, o Clodoaldo Cardoso, o Dr. Luiz Gustavo Branco também está aqui, a Lucélia Teles, o Claudinho Ferreira, lá da Cláudio Ferreira Veículos, o Dr. Luiz Gustavo Branco, cumprimentos aos amigos, o Adilson Gamas, o Zetão Marino, o Adilson está mandando bom dia, amigos, bom dia, Adilson, obrigado pela companhia, pela audiência. A Tânia Maria também está aqui, né? Luiz Carlos Garbuio Júnior, a Fátima Alves, o Hugo Leonardo, Nequinho Batista, a Janaína Moreto lá em Lençóis Paulista, Luiz Fernando Santos, o Emerson Paganini, o Renato Rubio, a Cris, o Guina, a Sandra Souza, muita gente conectada conosco aqui hoje. É um prazer tê-los aqui, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Milena, falando um pouquinho de meio ambiente, né? Falando um pouquinho de plantio de árvore, de solo, a importância, né, de tudo isso no nosso município. Pessoal que corta árvore, aí, que desmata aí sem procedência, sem limite, não sabe o perigo que está causando aí no nosso ambiente total, né, Renatão? Isso aí, Valério. Doutora, só para entender um pouco, no meu caso, como leigo e aos nossos ouvintes, nossos internautas, cobertura do solo. Aí seria o que é essa cobertura do solo? É o plantio da árvore ou tem alguma outra coisa que se estende a isso? Não, nós estudamos diferentes coberturas do solo, ou seja, como que está aquele uso e ocupação daquele solo. Então, nós utilizamos a cobertura asfalto para verificar a diferença entre uma área que está aí, né, asfaltada, ocupada tropicamente. Nós estudamos a cobertura de solo nu, ou seja, uma estrada de terra, né, foi especificamente o estudo, a área florestada com eucaliptos, então a gente gostaria de verificar a diferença, né, de se ter um plantio de eucaliptos, de se ter um remanescente nativo, e estudamos um remanescente nativo. Foram essas as coberturas de solo que nós estudamos nessa tese. Aí, no caso Botucatu, nós podemos dizer, então, que nós somos privilegiados com o rio Lavapés e o Tanquinho, né, que eles acabam cortando a cidade toda. E existe um projeto, a senhora sabe de alguma coisa no sentido de plantio de árvores, dessa vegetação nesses córregos? Bem, na minha época, né, de secretaria, de programa Município Verde Azul, existe sim um plano de arborização urbana, né, que contempla não só esses dois córregos que adentram a área urbana, mas outros, como o Vale do Aracatu, né, entre outros projetos que já existem no município. Mas a grande questão que eu acredito é que isso não fique, a partir desse estudo, somente a cargo dos órgãos públicos, porque muitas das vezes a população ela cobra, né, esse plantio advindo, né, do serviço público, porém ela mesma acaba colocando essa responsabilidade sempre para o outro.
e não se autorresponsabiliza por isso. Então, se nós queremos ter uma maior qualidade de vida, eu acho que isso também passa por um processo de autorresponsabilização. Então, quando eu estou queimando o meu terreno, quando eu estou querendo que se retire essa ou aquela árvore por conta de sujeira, a gente escutava muito isso na secretaria, né? Eu quero sombra, mas eu não quero pagar o preço de ter que varrer aquela árvore no outono e etc. Eu acredito que isso passe agora por um processo de responsabilização para pensar em outras funções. Não é só a sombra, né? Mas é um impacto na qualidade de vida. Então, assim, tem alguns problemas relacionados ao ruído que eu até gostaria de citar, mas insônia, estresse, irritabilidade, comportamento agressivo é muito fruto de eu estar em ambientes ruidosos de forma constante, né? E também, não faz parte do meu estudo, mas vale um alerta que tem muito hoje perda de audição induzida por ruído, não só pelo tráfego urbano, não só pela questão industrial, muitas das vezes que a pessoa trabalha, mas por contas dos fones de ouvido utilizados, né, de um uso aí inadequado do som. Então, acho que vale muito esse processo de responsabilização. Eu cuidar do meu quintal, né? Eu cuidar da minha casa. Eu lembro que também quando eu estava desenvolvendo esse programa do município Verde Azul junto ao município, os novos loteamentos, eles eram contemplados com áreas gramadas, com uma árvore plantada por residência. Se hoje a gente circundar essas áreas, muitos moradores retiraram essas árvores, cimentaram as áreas, né, que possuíam essa vegetação, muitas das vezes não pensando no impacto que vai ter para a própria família dela. Então, isso que eu queria perguntar para a senhora hoje. Veja bem, como a senhora citou muito bem, esses loteamentos que são feitos, hoje ele vem com normas, né, ele vem com obrigações, e todos eles que são, né, efetuados na cidade, eles têm essa obrigatoriedade de ter o plantio de árvore. E no caso, como a gente já recebeu várias denúncias aqui, muitas vezes a pessoa pega esse empreendimento, pega essa casa, entra, tem uma árvore plantada na frente da casa dele, mas ele não gostou, ele vai lá e corta. Né? Porque aí ele vem, o que acontece? Ele não tem uma garagem coberta, mas o vizinho está com a árvore bonita, ele vai lá e para o carro embaixo da árvore do vizinho. Não é verdade? Aí sai aquela confusão de vizinho, que arruma aquelas confusão de tudo quanto é jeito. Então, hoje, todos esses loteamentos, todos esses empreendimentos que são feitos na cidade, vêm com regras, vêm com normas, obrigatoriedade, eles fazerem esse plantio de árvore na frente de cada residência, ou eles têm um certo limite, vamos por dentro do quarteirão, tem que plantar 2, 3 árvores, ou é cada residência? Isso é lei? Para que seja aprovado, né, esse loteamento, ele passa assim por todos esses critérios legislativos. Então, ele só foi aprovado, né, as casas só foram liberadas exatamente por seguir esse critério. A grande questão hoje que eu observo não é a hora da implantação do loteamento, mas é a manutenção isso que é desse problema, processo, né? Por isso que isso passa por essa questão da conscientização. Eu acredito que essas ações que estão ocorrendo esse mês de conscientização e que não ocorrem só esse mês, né? Nós temos a EMA, que é a Escola do Meio Ambiente, nós temos várias ações no município, elas precisam realmente ser constantes e não só pontuais, porque a população precisa tomar consciência de que quando ela degrada esse meio ambiente, ela não está simplesmente degradando o ambiente para o vizinho, mas é para a sua própria família, para a sua própria qualidade de vida, e esse nível de conscientização precisa, de fato, aumentar. Porque a gente, como eu disse, a gente recebe várias denúncias, o vizinho cortou a árvore, está tacando fogo aqui, pôs fogo no fundo do quintal, pôs fogo não sei na onde, ou cortou a árvore, tirou o galho, e muitas vezes a gente sabe, né, que isso, como a senhora acabou de relatar, é proibido se fazer. Então, já que ela tem que fazer, ela tem essa obrigatoriedade de fazer a manutenção dessa árvore que está na frente da casa dela. Não é verdade? Ela, para fazer qualquer coisa, hoje você pedir. Se tem, que nem eu tive um problema com uma árvore que deu bicho. Ela criou uma lagarta, ela estava matando a árvore. Aí eu tive que pedir autorização para poder fazer uma poda dela, para ver se eu recuperava ela para não arrancar. Então, eu tive que fazer uma poda drástica na árvore, senão eu ia perder. Como o meu tio, meu vizinho, na árvore dele, deu a lagarta, não deu tempo de fazer, a prefeitura teve que ir lá e cortar mesmo, tirar a árvore de vez. Tanto é que ficaram de voltar lá fazer o plantio de outra. E a gente sabe muito bem hoje,
como o Laudo disse aqui no sábado, o sargento, e que tem árvores que são próprias para ser plantadas na frente da residência. Não é qualquer árvore que pode plantar, né, doutora? Não. Existem normativas para isso, né? Porque cada espécie ela tem um tempo de vida, né? Então, às vezes a gente não pensa que as árvores também morrem, mas elas também morrem. Pô, com certeza. Né? Então, elas têm um período de vida e elas têm um padrão de crescimento, enraizamento delas, pode muitas das vezes afetar, né? Tubulações, etc. Então, existe sim uma norma de plantio para a área urbana para não danificar fiações, para não danificar tubulações, e isso a Secretaria orienta muito bem. Existe uma lista de espécies que você pode estar plantando, pode estar inserindo na sua residência, né? Mas o nosso maior foco do estudo foi não só a questão da arborização especificamente, mas da preservação que eu acho que é o mais, remanescentes. Que é o principal, né? Então, por exemplo, nós vemos muitas das vezes a própria população jogando resíduo ou queimando esses remanescentes que ainda estão na área urbana. Né? E esse que é o grande alerta. Ok, sim, a árvore dentro da minha casa vai ter um papel muito especial nessa conservação e nessa diminuição, mas especialmente preservar os remanescentes ou novos plantios para que eles voltem a ter esse papel de redução, porque só simplesmente uma árvore ela não vai conseguir atenuar. Para que a barreira aconteça, a gente precisa ter um subbosque, a gente precisa ter uma qualidade dessa área verde dentro desse espaço urbano. É muito legal essa explicação, porque muitas vezes, né, a pessoa não faz ideia. Às vezes, que nem tem muitas árvores, a gente sabe que são centenárias na nossa cidade. E muitas delas, às vezes, né, causam acidentes com vento, cai galho, principalmente em cima da fiação. Hoje, dentro dessas novas regras, que tudo tem que se pedir autorização, muitas vezes, é o que outro dia indaguei aqui. Veja bem, se a prefeitura passa, aconteceu um problema com essa árvore, será que não seria de prevenção ela tirar essa árvore que sabe que não é adequada para aquele lugar, para frente da casa, e fazer um plantio de outra árvore? A prefeitura não pode tomar essa iniciativa? Eu acredito que se ela for tomar essa iniciativa, aí nós vamos ter um número muito maior de ruído sendo emitido, nós vamos ter um microclima muito mais afetado e etc. Então, mas eu acho que esse processo preventivo, ele não funciona bem desta forma. Eu não consigo prever, em muitos dos casos, qual galho irá cair, irá cair, e nisso eu tô perdendo pelo menos de 5 a 7 anos da mesma função daquela árvore. Porque quando eu faço um plantio hoje, eu estou plantando uma muda de 1 metro, 1,20 m em média, certo? Aquela árvore não, ela já possui uns 10 metros de altura, ela tem tanto de copa, ela tem toda uma função sendo executada naquele processo. Isso acho que entra muito naquela questão. Eu quero ter qualidade ambiental, mas eu não entendo como que aquilo funciona. Se eu estou vendo que eu estou num momento de vendaval, né, tá num período em que as tempestades são mais constantes, eu enquanto população, posso me prevenir de estacionar em outros locais. Sim. Né, sem perder a função daquela árvore, porque para que a gente tenha uma outra espécie com aquela mesma função, a gente vai ter um time muito grande. Entendi. Eu simplesmente fazer trocas dessas árvores, né, para prevenir algo que eu sequer sei se vai acontecer, eu acho bem inviável. Olha aí, Cristina, então a sua pergunta aqui está respondida, né? A Cristina passou aqui direto no WhatsApp aqui, então, veja bem, Cristina, você não pode, né, mediante o que a doutora está falando, o tempo que essa outra árvore vai levar para atingir o mesmo tamanho, a mesma copa, como ela disse, dessa sua que você já tem plantada, isso tem que ser feito um estudo para ver se ela tem algum problema, se caso ela está com raízes aí podres, ou se ela já está morta, né, como a senhora disse. Se ela já está morta aí, Cristina, aí você vai poder fazer a substituição da sua árvore, mas caso contrário, infelizmente não vai poder fazer. Isso, né? Vai ter que manter essa árvore por causa
disso que a doutora acabou de falar aí. E na equipe tem a engenheira florestal responsável, né, e outras pessoas da equipe técnica para ir até o local e verificar e fazer um diagnóstico. Muitas das vezes a população acaba pensando, essa árvore está condenada, será? Né, precisa de um técnico mesmo para verificar isso. Sim, assim como a gente não pode receitar uma medicação sem ser médico, esse olhar precisa de um engenheiro florestal, um especialista na área para estar verificando o caso dela. Viu, Valério? O que é interessante colocar aqui, fazer até uma propaganda para a Secretaria do Verde de Botucatu, sim, é que existe um Disque Árvore, existe um canal de comunicação em relação à Secretaria do Verde, para fazer esse trabalho que a doutora falou. Ir lá, mesmo, diagnosticar, ver o que está acontecendo, se precisa de uma poda. Então, eu achei muito interessante o que a doutora falou, no sentido de que a população tem que participar. Com certeza. E existe dentro do órgão público esse canal de comunicação em que pode ser solicitado o Disque Árvore, solicitar o plantio de uma árvore dentro da sua casa, porque aí, né, doutora, como a senhora falou, vai ser plantada uma árvore adequada para aquele local. Perfeito. Em relação à poda, você está vendo que uma árvore está apodrecendo, que está na hora de podar, tem que pedir. Em relação a fios também, né, doutora? Porque começa a crescer muito e começa a danificar a fiação. Mas é uma situação que eu gostaria de salientar, porque bem lembrado, que eu bem vejo colocado aí dentro do agronegócio, o contato que nós temos lá com o Caco da Secretaria do Verde, Prefeitura de um modo geral, inclusive fazer um comentário que Botucatu já foi ganhador de prêmios de selo verde, né? E eu tive a honra de estar lá no dia que o João foi receber. Então é um trabalho que eu vejo que dentro de Botucatu, a doutora pode me corrigir se eu estiver errado, existe um trabalho do órgão público. Aí nós temos que convidar a população para participar desse trabalho em relação ao meio ambiente de Botucatu. Sem dúvida nenhuma. É isso, doutor, eu estou errado? Não, com certeza. Eu acredito que quando a gente simplesmente diz que é responsabilidade do outro, né, e não assume esse cuidado, acho que é um cuidado com o seu bairro, com o arredor da sua casa, né, e não só com o seu quintal. Né? Então, se eu começar a olhar um pouquinho mais macro e perceber que o que eu faço impacta não só a mim, mas a minha família, a qualidade de vida do meu bairro, e começar a cuidar um pouco mais desses espaços, ao invés de degradar, a gente vai ter uma melhoria da qualidade de vida. Porque eu penso da seguinte forma, sei lá, eu posso estar até enganado, mas a pessoa tem uma árvore na frente da casa dela, o mínimo que ela vai poder fazer, o que é? A folha não é sujeira. Se ela souber aproveitar, ela vai fazer um adubo muito bem feito, daquelas folhas que caem no chão, que aquilo não é sujeira. Então você não precisa empurrar na porta do vizinho. Você juntar e for pondo dentro de um balde, dentro de uma coisa, procurar, pesquisar, você vai fazer um adubo para as suas plantas que estão lá dentro. E você molhar uma árvore ali, eu acho que não custa nada para ninguém. E não saber, né, de todos quando se faz essa poda, quando se tira, quando se arranca essa árvore aí, o prejuízo que ela está causando, em vez dela ir lá e jogar um balde de água e juntar a folha do chão e pôr dentro de um balde, faz um adubo lá, vai aproveitar isso aí. Não aproveita? Sim, e as podas mesmo, né? Chegam, em alguns casos, porque não foram feitos controles desde o início. Sim. Então, o problema surge porque eu não fiz uma manutenção, né? E isso vale para as áreas verdes. Se a gente descer ali logo atrás do camelô, né, do camelódromo, naquela área, quanto que a população cuida daquela área e quanto que ela joga detritos ali, né? Quanto que se tem de queimadas clandestinas ou quanto que se planta. Isso vai impactar. A Botucatu está crescendo, né, graças a Deus, e que continue esse movimento de desenvolvimento, mas a gente precisa crescer com sustentabilidade. E para crescer com sustentabilidade, precisa desse botucatuense, dessa cidade, cuidando dessas áreas, né? Preservando, cuidando, realizando manutenção, ao invés de deteriorar. Agora a gente descobriu uma nova função, não é só mais hídrica, né? Não é só mais paisagística ou de sombra, como o colega disse, mas tem uma função de atenuação desse ruído que impacta muito na saúde dessa população. Então é um cuidado maior, é um olhar maior sobre essas áreas para que elas de fato sejam preservadas e não deterioradas como tem acontecido. Olha aí,
Tá vendo? Agora são 10 horas e 14 minutos. Ó, tem muita gente conectada conosco aqui. A Daniela Malaspina, a Soninha Silva, a Tayane Laura Prestes. A Soninha tá mandando um positivo aqui. O Eduardo Moretti também está mandando bom dia, Valério. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado pelo seu carinho. O Xandão também está conectado conosco. A Cristina Nibe, o Eduardo. Está fazendo uma pergunta aqui, o Eduardo Moretti. O Adilson Lourenço também está aqui. Doutor Otávio Barros, a Cíntia, o Wagner, nosso prefeito lá do Rio Bonito, o Ruizinho Pierre, a Juscelene Castanheira está mandando um bom dia. Bom dia, Juscelene. Muito obrigado pelo seu carinho conosco aqui. Aqui, doutora, o Eduardo mandou uma pergunta aqui. Uma árvore é cuidada... Ah, não, está indagando aqui. Uma árvore cuidada é um ambiente recuperado para nossos netos. Olha aí, é isso aí mesmo, Eduardo. A gente, né, como a doutora disse aqui, se todo mundo soubesse da importância de ter uma árvore na frente da casa, todo mundo faria questão de tê-la lá, né? Com certeza, e não tirar, né, Renatão? Não tirar. Como muita gente faz, em vez de tirar, a pessoa ia pedir para plantar. Porque a folha, além de, né, se souber aproveitar, vira um adubo muito, muito legal para quem tem, né? E vai ter uma sombra, vai ter essa proteção total. E nós como temos a doutora agora fez muitos aí. casos, né, de reclamações na época de chuvas, por conta né, do acúmulo de água, que muitas das vezes acontece. Isso acontece porque as áreas foram inteiras impermeabilizadas. Perfeito. Então, se nós pegarmos, né, retrospectiva de 15 anos atrás, quantos jardins existiam, quantas áreas permeáveis existiam, né, quanto cuidado que não se tinha com essas áreas verdes para que elas tivessem realmente essa absorção né, de água hidrológica. E hoje, a primeira coisa que a gente vê quando alguém, como vocês falaram, né, assume essas residências, é cimentar, é vedar esses espaços e depois reclamar que a galeria não foi projetada corretamente ou que o serviço público não cuidou disso. Acho que não. Acho que a gente tem que passar por uma outra releitura, né? Esse botucatuense cuidando dessa cidade, essas áreas sendo preservadas e a gente tendo, assim, maiores benefícios. Só vale ressaltar também que a gente fez dentro da pesquisa, a gente contemplou áreas hospitalares e áreas escolares, e a gente observa um nível muito elevado ao redor, né, dessas áreas sendo emitidas, o que diminui a capacidade de concentração das nossas crianças estudando, o que diminui a probabilidade de melhoria para quem está aí passando por um tratamento médico, um tratamento hospitalar. Então, cuidar desse ruído é também cuidar dos nossos idosos, é também cuidar das nossas crianças para que elas tenham uma maior retenção. Hoje a gente fala muito das crianças que não têm, né, déficit de atenção. Muitas das vezes esse déficit é fruto de muito ruído que essas crianças acabam logo cedo passando. É verdade. Né? Então, cuidar disso significa também cuidar aí dos nossos netos, não como é o Eduardo, né? Isso, o Eduardo colocou muito bem aqui, ó, né? Como ele disse aí, que é recuperando para os netos, para recuperar para os netos mesmo, porque se todo mundo resolver cortar, nós estamos lascados, hein? Se todo mundo resolver, ninguém querer cuidar, Renatão, como que nós vamos fazer? Tem um provérbio chinês que fala assim, né? Qual que é o período ideal para eu plantar uma árvore? Há 10 anos atrás, porque Sim. hoje você estaria usufruindo dela. Então, plante agora, para que daqui 10 anos os seus filhos, os seus netos, ou você, quem sabe, e eu estou muito protegido, eu estou muito protegido, porque o meu quintal tem várias, viu? Tem muitas delas lá. Valério, inclusive o João Cury postou no Face dele plantar tâmara, né? A árvore tâmara, né? Que demora muito tempo para você ter o fruto dela. Sim. Mas ele planta agora para que os filhos, os netos, vão colher um dia. Por que eu estou falando isso? Ele colocou um post que Botucatu foi contemplado com a doação de uma área de aproximadamente 15 hectares, ali na região do hospital do Cantídio de Moura Campos, ali do hospital estadual e seria também mais uma área para Botucatu poder contemplar isso, né? Doutora, só uma coisa aqui que eu queria só fechar é a questão do... Então, não seria também só plantio de árvores, mas também cuidar daquele gramado, ao invés de você fazer um cimentado, você fazer um gramado, enfim. Então, também seria mais um... Sim, o que a gente observou nesse estudo é que as áreas
com gramíneas ou com solo exposto, né, que a gente fala que seria o solo nu, ele sim já tem um fator de atenuação por conta da retenção de umidade. Então, a umidade do ar, a umidade do solo, ela sim, ela é um fator atenuante de ruído, porém menos eficaz do que quando eu tenho a presença de árvores e subbosque. Né? É bem interessante reforçar não só a árvore em si, mas o subbosque ao redor dela. Por isso que o nosso estudo focou muito a questão do remanescente nativo, porque a gente não tem só uma árvore, mas a gente tem todo um microambiente ao redor dela fazendo essa função. Como a senhora disse muito bem aí, o que acontece? Hoje as áreas, né? Antigamente não, o pessoal fazia, né? Tinha as casas, não tinha recuo, não tinha aquelas coisas, gostavam de quintais grandes para serem plantados, para fazerem hortas, e hoje a gente vê aí que o pessoal impermeabiliza tudo, cimenta tudo, acaba com grama, acaba com terra, nego não quer mais aquela terra no fundo da casa, porque vai vir pó para dentro da casa, então ele vai lá, cimenta tudo, se tem um pé de árvore ele corta no fundo da casa dele e vai dando um jeito de fazer. Não sabe o mal que ele está cometendo para ele, para a família dele, para os vizinhos, para todo mundo. Hoje, como a senhora disse, os estudos aí estão comprovando isso, né? Exato. Hoje me perguntam muito por que eu fiz essa transição de não só trabalhar com a área ambiental, mas trabalhar com jovens em início de carreira, né, com planejamento estratégico de carreira, e eu falo que foi um despertar nesse sentido. Eu percebi que por muito tempo eu não entendia porque quando a gente fazia educação ambiental as pessoas não cuidavam dessas áreas, ou né, não cuidavam dos seus resíduos e etc. E eu percebi que muitas das vezes isso passa por outro processo. Né? Então passa por uma educação desde criança, passa por um movimento disso. É muito difícil alguém cuidar do ambiente se não cuida de si próprio, se não pensa na sua saúde, se não faz uma ecologia de dentro para fora. Eu acho que esse estudo ele vem exatamente na contramão disso. Todos os fatores influenciam nesse sistema. Não tenha dúvida. Olha agora, são 10 horas e 21 minutos. Nosso prefeito lá do Rio Bonito, Ruizinho Pirré. Estou preparando mudas de manga espada para plantar aqui nas praias do Rio Bonito. Já plantei um monte, mas infelizmente vem gente e vem arrancando. Olha aí. Quer dizer, ele faz um trabalho, ele sempre lá no Rio Bonito, a vida inteira, ele sempre fez um trabalho de excelência lá, o Ruizinho, né? Todo mundo conhece ele lá. É um cara que colabora muito, né, com o Rio Bonito, além de tudo da excelência da pessoa dele. E o que ele está dizendo aqui é uma grande verdade que eu já vi lá na casa dele. Quantas mudas ele faz, planta, quando ele passa lá para baixo na orla do rio lá, o que tem de galho, essas coisas, ele recolhe, ele limpa. Cuidar dessa área. E né, ele está fazendo, como ele disse aqui, ele está fazendo as mudas para plantar. Ele planta, o pessoal vai e arranca. Brincadeira, né? Século XXI ainda ter pessoas com essa mentalidade, né, doutor? É uma coisa que deixa a gente muito chateado, porque, se você não plantou, por que você vai arrancar? Deixa a árvore aí. Está dentro da sua casa, está dentro da sua sala? Não está. Está dentro da sua cozinha? Não está. Então, ela tem um propósito para estar ali. Alguém plantou. E por que você vai lá e arranca? É que nem quando fizeram lá a revitalização da Rua Mano, plantaram os coqueiros, numa noite passaram, arrancaram um monte. Tenha santa paciência. Isso aí, para mim, tem que pôr na cadeia e sair mais, viu? O processo educacional e a conscientização, a gente observa que cada vez é mais necessário. Cada vez é mais necessário, né? Então, esse processo, quanto antes iniciado, né, essa semente plantada, na verdade, não só externa, mas né, no coração de cada um, na mentalidade de cada um, é que vai fazer com que a gente consiga mudar essa realidade. Se a gente não começar agora, como diz o provérbio, daqui 10 anos, que nível de qualidade de vida nós vamos ter, para a população de uma forma geral. É isso aí. Doutor Renato, o senhor tem mais alguma pergunta para a doutora aí? Valério, na verdade, agradecer. Ela tem um compromisso, ela já tinha avisado que hoje o dia dela está tenso. Atribulado. Vamos lá para o Parque Tecnológico. Então, na verdade, é agradecer mesmo de coração. Eu acho que isso daqui só veio para engrandecer o nosso trabalho do agronegócio, os nossos ouvintes, os nossos internautas. E agradecer mesmo de coração, doutora, por ter vindo. E marcar um outro dia para a senhora falar sobre o trabalho de eu não sei falar essa palavra, coach, e se quiser falar sobre isso aí para os
os estudantes, enfim, nós marcamos um outro dia. Sim, nós marcamos com de vir aqui falar com vocês, com os ouvintes, né? O Renato já havia nos convidado para contar um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo agora no Parque Tecnológico, para que essa conscientização, para que esse planejamento de carreira, para que esse processo aconteça de uma forma diferente. E daí, numa nova oportunidade, a gente vem compartilhar isso com vocês. Não tenha dúvida, será um prazer recebê-la. Assim, aí o Renato vê o dia que for melhor. Terminando aqui, só quero dar o recado que aqui a nossa querida Jusilene tem muitas árvores também precisando ser retiradas, pois há mais de 2 anos tenho pedido avaliação onde a calçada já foi prejudicada. Galhos caem, pessoas de idade já caíram ali. Eu amo árvores, moro no sítio, mas deveria ter maior atenção sobre essas árvores que estão causando danos. Uma delas é na Avenida Dom Lúcio. Olha aí. Então, esse aqui é um relato da nossa querida ouvinte, a Jusilene. Jusilene, pode ter certeza que a doutora já deixou anotado aqui e vai verificar isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito satisfeito em recebê-la aqui. As portas estão abertas, necessitando, pode contatar o nosso querido doutor Renato e será sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Tá bom? Gente, então nós vamos ficando por aqui hoje com a nossa entrevista. Hoje nós tivemos uma grande satisfação em receber a doutora Milena Lozano. Até mais, até daqui a pouco, se Deus quiser. Ok? Um abraço, tchau, fui!